Hello everybody! Bom, na aula de hoje nós trataremos sobre as compound words, que são palavras compostas in English. Então, what is a compound word? O que é uma palavra composta? What is it? Bom, são palavras, ou é a palavra, né, que ela é criada pela composição ou junção de outras palavras. For example, ice cream, highway, part-time. Ou seja, essas três palavras são palavras compostas, apesar de uma ser hifenizada, a outra estar junta e a outra ser separada e sem hífen, tá? Ice cream, ice, gelo, cream, creme, ice cream. Ice cream é sorvete. Highway, high é alto, way é caminho e highway é rodovia. Part-time, part é parte e time é tempo. Então, part-time seria o meio período. A gente usa bastante essa expressão, a expressão part-time job, para se referir aos empregos de meio período. Classification. Bom, elas se dividem, essas palavras compostas em inglês, elas se dividem em três. Open, closed and hyphenated. Open são palavras compostas abertas. Como assim? Bom, elas são, apesar de ser uma palavra composta, ela é escrita separadamente, com espaço, tá, entre elas, e sem hífen. E elas representam um substantivo. Por exemplo, ice cream, que é o sorvete, full moon, que é a lua cheia, swimming pool, que é a piscina. Bom, já as palavras compostas fechadas, as closed, são aquelas que, quando escritas, elas são colocadas juntas e sem espaço entre elas e também sem hífen, como, por exemplo, sunglasses, football, notebook. Ok? Sunglasses são os óculos de sol, sun, sol, né? Glasses, vidro. Football, foot, pé, ball, bola, seria o futebol. Lembrando que o futebol da Inglaterra ou do Brasil é escrito assim, mas nos Estados Unidos esse futebol que a gente conhece é o soccer, tá? Já o futebol para eles é o futebol americano, que é aquele com a bola oval. Notebook é o caderno de anotações ao pé da letra, né? Note de notas, book de livro, né? Notebook é o caderno, não é computador, tá bom? Computador em inglês vocês podem chamar de computer, de laptop, por aí vai. Bom, hyphenated compound words são as palavras, como o próprio nome já diz, que elas são hifenizadas, ou seja, elas são separadas por hífen. Elas podem qualificar o substantivo, ou seja, elas são adjetivos, mas também existem algumas dessas palavras que são substantivos, como a palavra son-in-law, que significa genro. Son-in-law, que significa genro. Tem também great-grandfather, que é o bisavô. Tem well respected, que é bem respeitado, e part-time, que é o meio período. Bom, a pronunciation tip para vocês, uma dica de pronúncia para vocês. Bom, quando nós nos depararmos com essas palavras compostas, ao pronunciá-las, nós deveremos dar ênfase à primeira palavra. Então, por exemplo, na palavra bookstore, a pronúncia é essa, bookstore, tá? Então, book é mais forte, store é a, digamos, a átona, a palavra átona aí do momento, tá? É errado falar bookstore, tá? Então, é bookstore. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Bye, bye. See you.